Olá, pessoal. Estamos aqui, então, em mais um episódio do nosso Gato Preto Cast. E a convidada de hoje é a Patrícia Gonzaga da Silva, minha xará. Ela é professora especialista em currículo do programa Conviva e atua como ponto focal do Grêmio Estudantil. Desde 2017, ela participa ativamente em clubes de leitura, com experiências tanto como leitora como mediadora. Atualmente, ela é uma das mediadoras do projeto Leia Mulheres na cidade de Mauá. E aí, eu tô aqui com a Simone Sutti e o Carlos Aguena, que vão entrevistá-la. Vamos ouvir? Vamos lá, então. Patrícia, bem-vinda. Que bom ter você aqui com a gente. É sempre bom ouvir alguém, professor, alguém da nossa rede, que pode contribuir com tanta coisa aqui. Eu estava ouvindo aqui o seu currículo e tem bastante coisa ligada à leitura, né? Fiquei super interessada em saber bastante as coisas que você já trabalha e pratica. Para a gente começar essa nossa conversa, conta um pouquinho pra gente como que você se descobriu leitora, quando e como, o que te motivou a este caminho da leitura. Bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, né? Espero contribuir aqui um pouquinho, contando um pouco da minha trajetória, né? A minha história como leitora, ela começa mais no período da adolescência. No meu processo de alfabetização foi muito difícil, então, assim, eu tive uma dificuldade muito grande em aprender a ler. Então, esse processo, quando eu recordo da minha infância, foi uma coisa até um pouco dolorosa, assim, porque foi bem difícil. Eu aprendi a ler tardiamente, por volta dos 8, quase 9 anos. Até hoje não sei os motivos, enfim, mas a partir do ensino médio, eu tive uma amiga que ela me incentivou muito a leitura. Então, ela me apresentou alguns livros, a partir daí eu comecei a ler, e como eu era uma adolescente que não saía muito de casa, então, assim, eu conseguia viajar, né, passear através da leitura, através dos livros. Aí, desde mais ou menos uns 15 anos, eu comecei a frequentar bibliotecas, então frequentava muito a biblioteca aqui da cidade de Mauá. Na época, eu tinha aquela carteirinha da biblioteca, então eu fiquei bem feliz quando consegui preencher completo ali a minha primeira carteirinha, e a partir desse momento fui lendo realmente mais. Em 2017, eu conheci os clubes de leitura, comecei a frequentar, então foi um ponto importante na história da minha vida também, porque muita coisa mudou, né? Na época, era uma pessoa um pouco tímida, e eu acho que participar de clubes de leitura proporcionou desenvolver mais essas habilidades, né? De expor a minha opinião, falar, não ficar com vergonha. Então, assim, eu sou muito grata a esses clubes por desenvolver essa parte da minha vida também. Que interessante ouvir isso, né? Porque você disse no começo que você considera que seu aprendizado de leitura e escrita foi tardio. Ao mesmo tempo, foi a própria leitura que te levou por um caminho que te deixou mais desenvolta, menos tímida, mais assim entrosada na vida social. Então é interessante olhar para isso, né? A gente olha até com bastante alegria. Quando você foi falando, eu fui pensando, né? Uma menina que se sente já com uma leitura que as crianças já têm adiantado e você está ainda nesse processo, e de repente é na própria leitura que você se encontra todo esse caminho. E você também nos contou que você é mediadora e faz parte de um projeto das mulheres escritoras aí na cidade de Mauá, e você faz a mediação desse trabalho. Como é isso, Patrícia? Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho de mediação de leitura. Sim, eu vou começar falando um pouquinho do projeto do Leia Mulheres Mauá, porque é uma coisa extremamente importante, então nós levantamos muito a bandeira, né? Esse projeto começou em 2025, através da Juliana Gomes, né? A partir da hashtag WildWoman, de 2024, né? A Juliana e mais duas parceiras, elas desenvolveram um projeto na cidade de São Paulo, e o propósito era ler mulheres, né? Porque o cenário editorial ele é muito masculino, então, até mesmo quando a gente pergunta para amigos, pessoas próximas, até mesmo leitores, se eles costumam ler autoras, muitos acabam hesitando ou não conhecendo tantas autoras. Então,
o projeto parte desse princípio, né? Das pessoas lerem mais autoras, lerem mais mulheres. E começou na cidade de São Paulo e ele foi se expandindo a nível nacional e também internacional. Aqui em Mauá, começou com a Ivone Mariano. Ela frequentava o Leia Mulheres São Bernardo, que é uma cidade próxima aqui da região do ABC. Como São Bernardo fica distante de Mauá e ela tinha muitas amigas que tinham interesse em participar do projeto, então, né, ela conversou com as mediadoras e trouxe o projeto para a cidade de Mauá, isso em 2017. E aí começou com ela. No finalzinho de 2017, eu comecei a participar dos encontros também. Eu descobri o Leia Mulheres na cidade de Mauá, porque na época tinha uma revistinha local que colocava a agenda cultural da cidade e aí divulgou o encontro. Eu fui sem nenhuma pretensão, comecei a participar, né? Aí foi esse ponto que eu comentei com vocês, que me ajudou nessa questão de expor a minha opinião. E mais ou menos 2 anos depois, em 2019, só tinha a Ivone como mediadora, né? E ela me convidou para participar como mediadora também. Eu já atuava auxiliando ela em alguns eventos do projeto. Em outubro é o aniversário do encontro da cidade, então já auxiliava. Em dezembro também a gente sempre faz uma programação especial. Mas é muito interessante a mediação. Depois eu fiz até uma especialização, né, em mediação também. É interessante porque você está ali, você ouve as outras pessoas, né? Elas sempre contribuem de alguma forma para o encontro, né? E aí a gente sempre puxa um ganchinho do que eles falaram e vai desenvolvendo também. Então, é um projeto que começou com o Leia Mulheres, né? A mediação, mas eu consegui também levar isso para a escola na qual eu atuava, né, em 2019. Na época, eu participava muito ativamente da sala de leitura, em companhia de uma amiga minha, da Ana Paula, que ela era professora da sala de leitura, e comentando sobre o Leia Mulheres com algumas alunas que eram leitoras, elas se interessaram pelo projeto. Só que os encontros, eles eram noturnos, então para levar essas adolescentes até o encontro era difícil. E aí uma comentou: Pro, por que você não desenvolve um projeto desse na escola? Então nós acabamos, a partir do Leia Mulheres, né, serviu como inspiração para um projeto que nós desenvolvemos na escola, nos mesmos moldes do clube de leitura, né? Então, os estudantes, eles liam um livro, e aí, uma vez por bimestre, nós nos encontrávamos para fazer o debate da obra. Então, o projeto, durante o bimestre, nós divulgávamos para a escola, né? Fazíamos as inscrições, era mais ou menos umas 20 inscrições. Então, quem tinha interesse se inscrevia e depois participava do clube de leitura. No princípio, nós não tínhamos um nome. Como nosso primeiro clube de leitura, tinha mais ou menos umas 5, 6 alunas, não eram tantos estudantes assim. Nós ficamos sentados nas mesas, numa mesinha da biblioteca, né? E no centro dessa mesa tinha um girassol. Então, no final do encontro, nós pensamos: qual será o nome do nosso clube de leitura? E aí uma das estudantes falaram assim: vamos colocar Círculo do Girassol, porque nós estávamos em círculo, né? E ali no meio havia um girassol. Então, o encontro foi batizado de Círculo de Girassol, Clube de Leitura, e a partir de então, outros estudantes, eles se interessaram e participaram. Foi um projeto muito bacana, assim, bem, bem rico. Nós sempre fazíamos no contraturno com os estudantes do ensino médio, e aí, posteriormente, uma professora da tarde, ela começou a fazer também com os estudantes do fundamental. Aí ficou o Círculo do Girassolzinho. Mas foi uma experiência muito bacana também, assim, mediar não só adultos, mas também adolescentes. O girassol floresceu, né, Patrícia? Sim, o girassol nossa, e deu o girassolzinho. Muito legal. Uma curiosidade, se algum homem pedir para participar do encontro, você deixa? Como que vocês deixam? Com certeza. O público tá. assim, o Leia Mulheres é aberto para todos os públicos, né? Nós falamos que existem 2 regras de ouro. Ler apenas mulheres, né, sejam elas cis ou trans, e as mediadoras, elas precisam ser mulheres. Então, essas são as 2 regras, né? Precisamos ler autoras, e as mediadoras são mulheres também. Mas, assim, o Leia Mulheres, ele é aberto para
todos os públicos, tanto é que, por conta da pandemia, os encontros eles passaram a ser, em muitas cidades, online, e de uma certa forma possibilitou, eu vou usar a palavra intercâmbio, né, ali, porque assim, muitas integrantes do grupo começaram a participar de encontros de outras cidades ou até mesmo outros estados. Então, um exemplo, aqui na cidade de Mauá, nós temos a Vânia, ela é de Juazeiro, na Bahia, e nós já participamos também em alguns encontros de Juazeiro com ela e em algumas outras cidades também. Então, assim, após a pandemia, alguns clubes, eles continuam no online. Aqui na cidade de Mauá, nós estamos no esquema meio híbrido, né? Então, nós sempre intercalamos o encontro online e o encontro presencial, justamente para a Vânia, né? E outras meninas também, o pessoal de São Bernardo costuma participar bastante, conseguir comparecer aos encontros. Oi, Patrícia, obrigado pela sua participação, tá? Eu tenho uma pergunta para você também. Você tem alguma história interessante de participação de homens? Alguma coisa curiosa, diferente? Ou o que motivou esses homens a participarem desses encontros de autoras mulheres? Alguma história assim? Aqui na cidade de Mauá, nós temos poucos participantes masculinos, assim, poucos homens que participam. Atualmente, o Tiago, ele mora em Santo André, ele participa bastante, e ele conheceu o clube através da Aline, que é a integrante mais antiga do Leia Mulheres, né? Eles trabalham juntos, e ele sempre traz boas contribuições. E no último encontro, dos últimos encontros, nós lemos A Visão das Flores. Eu não vou lembrar o nome da autora, mas aí nós estávamos discutindo, e aí ele trouxe também uma história bem interessante da família dele, né? Contando a história da avó dele, né, numa situação assim que ela passou, e foi uma pontuação muito importante para a gente ter uma outra visão ali acerca da obra, né? Então, uma coisa muito interessante é que, assim, nós sempre partimos do livro, perguntamos sempre se o pessoal leu, conseguiu concluir a leitura. Um ponto interessante também seria, eu não consegui ler a leitura, eu posso participar dos encontros? Pode sim, porque muitas vezes os encontros, eles vão além da leitura, né? Então, o Tiago, ele trouxe uma história ali da família dele que deu uma outra guinada ali no encontro, mas fez sentido em relação à obra, né? Então, é uma particularidade, né? Um dos pontos positivos de você compartilhar a leitura com as outras pessoas é isso, né? Algumas pessoas gostam muito do livro, outras não gostam, mas a gente está ali para compartilhar os nossos pontos de vista e até mesmo ter uma outra visão acerca da obra. Então, nesse encontro em particular, a contribuição do Tiago foi muito importante. E ele, assim, atualmente é um dos participantes também bem assíduos, tanto nos encontros presenciais como nos encontros online. Oi, Patrícia, eu pergunto isso porque a Simone e eu fazemos, né, a mediação do Clube de Leitura Gato Preto e muitas vezes, não é, Simone, a gente percebe diferenças que têm muito a ver com a visão masculina e a feminina, né, dos livros. Isso é muito comum. E é muito enriquecedor também, né, Patrícia? Porque eu estou ouvindo você dizer assim que o Tiago, no caso, aí, que é um participante homem, trouxe a história da avó dele, que dialogava de alguma forma com a história do livro. E como a leitura pode contribuir com tanta coisa na nossa própria vida mesmo, né? Assim, clareando um caso, ou apontando um caminho, ou conversando com a gente de uma maneira assim que aquela história se assemelha e o personagem teve uma outra atitude, uma outra conclusão, um outro desenvolvimento da história. Então, assim, como que a leitura é rica nas suas múltiplas atividades, né? Como ela pode contribuir? Pensando nisso, já que é o clube, assim, Leia Mulheres, é mediado por mulheres, vocês só fazem leitura de livros de mulheres. Você acha que isso contribui, assim, na sua vida, no dia a dia? Você como mulher, o que você acha que esse clube contribui ou tem contribuído para você enquanto sua formação, assim, pessoa, mulher, professora? O que você pode dizer? Olha, o Leia Mulheres, na minha vida, foi um divisor, né? Como eu falei no começo, a princípio, essa questão de auxiliar o clube em si, enquanto a timidez, conseguir me expressar melhor, dar a minha opinião,
né? A partir disso, eu leio realmente mais mulheres, então, no decorrer do ano, eu faço anotação de todos os livros que eu leio, desde o começo do ano até o final, e desde 2017, a maioria das minhas leituras são leituras de mulheres, né? Compartilho isso com as outras pessoas também, e como é rico nós lermos obras de mulheres, porque aqui no Clube em Mauá nós não temos uma curadoria fixa, então nós lemos diversos gêneros, autoras de diversos países, isso é muito legal também, porque às vezes a gente lê uma autora coreana, asiática, uma autora de algum outro continente, e às vezes aquela realidade da mulher que, por estar tão distante geograficamente, ainda dialoga com a nossa vida, né? Com a questão ainda do machismo, da misoginia, né? Ainda está presente, ou às vezes em outros tempos, em outras culturas, né? E como essas leituras, elas acabaram, tive conhecimento dessas obras, mas também enriquecer como pessoa enquanto mulher mesmo. Ouvir essas diversas vozes femininas, independente do tempo ou da época, mas dialogando questões da nossa sociedade que se fazem presente. Então, algumas coisas nós percebemos na nossa sociedade que realmente houveram avanços e outras coisas, infelizmente, não, né? Que a caminhada ainda é longa e precisamos ainda lutar e sempre preservar pelos nossos direitos. Oi, Paty. Pode chamar de Paty? Claro. Deixa eu te perguntar uma coisa só, aproveitando. Você trabalha, essas pessoas com quem você trabalha na sua cidade e em outros lugares também, né? No caso, no Leia Mulheres? No Leia Mulheres, assim, o encontro é na cidade de Mauá, mas o projeto ele é a nível nacional. Então, por exemplo, se não existe Leia Mulheres em alguma cidade, né? E se tiver alguma mulher interessada em ser uma mediadora, ela pode entrar em contato com as idealizadoras do projeto, né? E verificar como ela pode levar o clube para a cidade dela. Então, é um fator bem interessante. Aqui na cidade de Mauá, os encontros, eles são abertos, então se pessoas de fora quiserem participar também, e quando acontece, por exemplo, encontros online, facilita pessoas de outros estados ou até mesmo outros países. Teve um encontro que nós fizemos, tinha uma moça, eu não vou lembrar o ano e a obra, mas foi uma moça da Argentina, que ela era brasileira e morava lá, mas que teve interesse em participar também. Então, não sei se eu consegui responder sua pergunta. Sim, eu estou perguntando até porque, né, pessoal que está nos ouvindo aí, fica a dica, porque a gente sabe que a gente tem ouvintes da nossa rede toda, que é a rede do Estado. Então, a gente tem o Estado de São Paulo inteiro, que tem cidade pra caramba. Então, se tiver pessoas que estão ouvindo e tiverem interesse em participar, né, do projeto, é só procurar Leia Mulheres, ver se tem na sua cidade. Se não tem, você pode entrar em contato aí com a nossa interlocutora, Patrícia, e ela dá o caminho das pedras para as mulheres aí, os homens que queiram participar, quem queira participar, não é mesmo? É isso aí. Porque o nosso interesse aqui é fazer as pessoas lerem cada vez mais, né? Cada vez com mais qualidade, enfim. Então, é claro que a gente vai apoiar as pessoas que estão fazendo esse trabalho. Era isso. Obrigada, viu, Paty? Muito bem. Patrícia, é tanta coisa boa, né? Que a gente vê que um clube suscita e levanta tanta coisa que você, quando inaugura um clube, por exemplo, você não sabe que vai acontecer esse monte de coisa, né? Que nem você está narrando aí. Super importante. A gente também aqui no Clube de Leitura Gato Preto, a cada ano, aliás, a cada programa é uma novidade. Cada programa é muito singular para a gente, a depender do escritor, da origem desse escritor, até da época, e dos participantes que vêm contribuir com o programa. Então, eu acho que a leitura assim, tem uma dimensão que a gente não tem nem como calcular, não dá nem para prever o que aquilo vai trazer, né, para a nossa vida. Geralmente são só benefícios, né, Carlos? Bom, Patrícia, agora tem uma pergunta que a gente faz para todo participante de podcast que vem aqui. É uma pergunta assim, basilar, e você também não vai escapar dessa, né, Carlos? Patrícia, qual que é o livro da sua vida? Ou o seu livro de cabeceira? Vamos facilitar para ela, né, Carlos? Olha, um livro específico é muito difícil.
muito difícil mesmo. Mas, assim, eu gosto muito de alguns autores. Então, se vocês me permitirem comentar alguns autores aqui, autoras, são vários, assim, mas eu acho que pensei em algumas autoras, já que estamos falando de Leia Mulheres, algumas autoras mulheres, né? Tanto nacionais como de outros países. Então, acho que eu vou comentar um pouquinho da tetralogia napolitana da Helena Ferrante, né? Que o primeiro livro é A Amiga Genial, atualmente também tem a série da HBO, né? É uma história muito interessante que narra ali a história de duas amigas e ao longo dos livros ela vai trazendo histórias diferentes, fases da vida diferente dessas duas meninas até envelhecerem, que é bem interessante. Tem uma autora também que eu gosto demais, assim, a nossa vizinha, que é a Isabel Allende, né? Então gosto muito da obra dela, o clássico A Casa dos Espíritos, e tem outras obras também que eu já li também que são excelentes. E falando um pouquinho, acho que aqui Brasil, vou comentar duas autoras contemporâneas que fazem muito sucesso, mas eu sou muito fã. Uma delas, a Carla Madeira. Inclusive, no Leia Mulheres Mauá, esse mês nós vamos ler Véspera. E a Socorro Acioli com Cabeça de Santo. Já li outros livros dela, mas esse, assim, é excelente, divertidíssimo. Indico para quem quer uma literatura alegre, divertida, leve, mas que tem ali também um teor social. E só para complementar, gente, desculpa, mas é que são tantas mulheres maravilhosas. E ultimamente tenho lido algumas obras também da coreana Han Kang, principalmente A Vegetariana, mas ela tem um outro livro também bem interessante, Atos Humanos. Acho que é isso, vou ficar com essas 5 mulheres. Bastante bem selecionadas, né, Patrícia? E obrigada pelas indicações, foi muito bom. Bem, Patrícia, esse foi o nosso podcast. A gente agradece muito a sua participação e seu aceite ao nosso convite. Foi muito boa a conversa, né, Carlos? É isso aí, obrigado. Muito bom saber que tem muita produção atual, né, que tá bombando aí, que é muito bom, né? A Ferrante, a única que eu conheço que você falou é a Ferrante. As demais eu preciso conhecer. É isso aí, Patrícia. A gente te mandou um abraço daqui e obrigada pela participação, tá bem? Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço, viu? De coração. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa entrevista, então. E todos nós aqui da equipe de produção do Gato Preto Cast, a gente agradece a participação, então, da nossa convidada Patrícia Gonzaga da Silva. E a gente convida aí você que tem uma boa história para contar para a gente sobre a sua experiência com livros, literatura, com leitura. Então, entre em contato com a gente e vem contar a sua história aqui. O nosso e-mail é nucleodebibliotecacre@educacau.sp.gov.br. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigada.